Você sabia que você pode ser impedido de embarcar mesmo com a sua passagem aérea e o seu hotel já comprado? Pois é, se faltar um documento essencial, a sua viagem já pode acabar mesmo antes de começar. Hoje eu vou mostrar a lista completa dos documentos que você tem que ter para uma viagem para fora do Brasil. Vamos começar com os documentos essenciais. O primeiro é o passaporte. Simples. O passaporte, geralmente, ele tem que estar com uma validade para mais de 6 meses da data de regresso da sua viagem. Não é todo país que exige mesmo essa regra, mas muitos países exigem. Alguns são 3 meses, alguns são 6 meses, mas o indicado é: tá faltando ali em torno de um ano para vencer o seu passaporte, já renova o seu passaporte para ficar tudo certinho. Outro documento essencial é a identidade, principalmente aqui para o Mercosul, porque o passaporte sempre é importante. Se você não tem um passaporte, aqui no Mercosul você consegue viajar com a sua carteira de identidade, né, o RG. Lembrando que é o RG, não é a CNH, não é a carteira de trabalho. Ah, mas a CNH eu uso para tudo. Sim, porque você está em território nacional, que ela é válida. Mas para território internacional, não. Então, com o Mercosul, tudo bem usar a identidade, mas lembra, ela tem que estar dentro da validade. Ela não tem uma validade específica, mas geralmente dentro ali dos 10 anos, ela tem que estar certinha, limpinha, organizadinha, não adianta chegar com ela toda estragada, molhada, amassada, porque eles podem sim negar o seu embarque para outro país. E mesmo que você vai para outro país com o seu passaporte, ainda recomendo levar um documento seu, sua CNH, sua identidade, mesmo que não tenha uma validade assim legal, mas é sempre legal ter um documento junto contigo. Porque se tu deixa, por exemplo, o teu passaporte no hotel e você sai para passear e você tá com a sua identidade, com o seu RG e a polícia te parar e te perguntar quem você é, você pode não ter o passaporte ali contigo. Seria o ideal se tivesse, mas se não tiver e você tiver ali uma outra identificação, pelo menos vai ser um pouco mais tranquilo de se passar, mas o documento oficial realmente é o passaporte ou a identidade no Mercosul. Outro documento essencial é o visto ou uma autorização eletrônica de viagem. Não são todos os países que exigem, por exemplo, você vai para a Argentina, tranquilo, você não precisa. Mas tem vários países que exigem, seja por um acordo de reciprocidade, que é quando um país coloca um visto, te impõe o visto para o Brasil impõe de volta. Então, muitos países são assim. Ou então, realmente, às vezes é um país de primeiro mundo e aí eles acabam colocando ali um visto ou uma autorização eletrônica para poder cuidar melhor ali das fronteiras e de quem entra e sai do país. Alguns exemplos é os Estados Unidos, né, que a gente conhece aí, que muita gente quer ir, Canadá, Austrália, China, Coreia do Sul, Grã-Bretanha. Dentro desses, tem os que exigem o visto, que demanda um pouco mais de trabalho, como nos Estados Unidos, e alguns precisam só de uma autorização eletrônica de viagem, que é bem simples de tirar, como na Grã-Bretanha ou então na Coreia do Sul. Também tem uma questão importante aí dentro, é em relação aos benefícios de quem tem dupla cidadania. Como esse vídeo é mais para os brasileiros, não tem tanta essa questão, mas alguns brasileiros podem ter a dupla cidadania. E aí, aqui você pode ter um benefício, que é, vamos dar um exemplo, né? Você tem uma dupla cidadania, além da brasileira, você tem a italiana. Para você entrar nos Estados Unidos é mais fácil. Você não precisa do visto americano como nós brasileiros precisamos. Você, com uma autorização, que você precisa fazer também, né, claro, você consegue entrar nos Estados Unidos. Então, o acesso ele é facilitado, é mais fácil. Talvez você me pergunte, Letícia, mas como assim mais fácil? Talvez você já tenha ouvido falar que existem os passaportes fortes e os fracos. O do Brasil está aí no meio, não é tão forte, não é tão fraco, ele está aí, né? E o que que isso significa? Os passaportes fortes é basicamente uma nacionalidade que você tem a sua cidadania, né? Que você consegue entrar em muitos países, em muitos lugares, sem precisar de visto, sem autorização. Às vezes você precisa de uma autorização e tal, mas é muito mais simples. Para outras nacionalidades, às vezes é muito mais complicado para entrar. Geralmente são os países aí de primeiro mundo, às vezes países que não entram tanto em guerra, então eles geralmente têm um passaporte mais forte. E tem os passaportes mais fracos, que são basicamente as nacionalidades que têm um pouco mais de dificuldade para entrar em outros países. Eles sempre precisam de visto, sempre de autorização, é sempre muito difícil viajar e entrar em outros lugares. Não só por conta da burocracia, mas às vezes até quando eles tentam, eles são negados. E aí você pode se perguntar, Letícia, mas por que isso? Basicamente tem a ver com o quê? Com as guerras.
que aconteceram, com as diferenças culturais, de religião, de várias coisas, e também com a questão da imigração, né? Então, muitos países também estão querendo se resguardar mais para que não tenha tanta imigração assim. E aí, às vezes, eles podem começar a pedir visto de algumas nacionalidades. Isso é importante de saber, porque às vezes você está vendo meu vídeo, você mora no Brasil, mas você é um estrangeiro e você ainda não tem um passaporte brasileiro, você tem um passaporte de outro lugar. Então toma muito cuidado em tudo que você vê, porque, por exemplo, um brasileiro não precisa de um visto para ir para a Alemanha, no momento, né? Até tá para entrar algumas questões ali de autorização para a Europa, mas no momento não precisa de visto. Mas tem nacionalidade que precisa de um visto para entrar na Alemanha. Então você precisa sempre ver o passaporte que você tem para o lugar que você está indo. Existem alguns documentos complementares que podem ser exigidos também. Por exemplo, se vai um menor desacompanhado ou acompanhado só um dos pais ou com algum outro adulto, precisa de uma autorização para menor, seja aquela que já tem no passaporte ou a autenticada em cartório. Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu explico muito mais detalhadamente sobre a questão da viagem para menores desacompanhados ou acompanhados, né? Só um dos pais ou com uma outra pessoa. Outro documento complementar seria o comprovante de vacinação. Como a gente tem aí muito vírus, muita coisa aí pelo mundo, o que que acontece? Muitos países exigem uma comprovação que você está vacinado contra tal doença. A maioria dos países, eles vão recomendar que você se vacine, né, com aquela vacina para tal coisa, porque às vezes tem mais naquele país, mas geralmente é só recomendado, geralmente não é obrigatório. Na época da pandemia, tinha muito país que exigia obrigatório o da Covid, né? Hoje em dia, a maioria dos países não exige mais. Agora, a vacinação contra a febre amarela é a que o brasileiro mais precisa se preocupar, porque a maioria dos países, tá, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos países exigem sim que você tome essa vacina contra a febre amarela e você tem um comprovante internacional que você consiga comprovar que você tomou. É uma vacina vitalícia, você toma só uma vez e tá ótimo. E você precisa comprovar que você tomou para poder entrar no país. Então, pode ser que se você não tomar e você tentar viajar e eles te pedirem, e se você não tiver, eles podem sim te deportar de volta para o Brasil. Então, por isso que é importantíssimo você pesquisar sempre antes, né? Até porque, por exemplo, essa vacina você tem que ter um tempo até você poder viajar, que você tem que tomar antes. Tem um tempo. Eu não posso tomar vacina hoje e viajar amanhã para um país que me exige. Eu preciso ali desse tempo, né? Para a vacina realmente fazer efeito no meu corpo. E além disso, eu preciso dessa certidão internacional. A maioria dessas certidões hoje em dia estão sendo emitidas pelo Conect SUS, mas quem tomou um pouco mais antigo vai precisar pedir através do site da Anvisa. Outro documento importante é o seguro viagem, altamente recomendado, não só porque cuida ali dos danos à mala, esse tipo de coisa, mas para sua saúde mesmo. No Brasil a gente está acostumado, plano de saúde ou SUS. Lá fora não tem isso. É tudo, né? Você paga o seu. E geralmente ainda o privado lá fora não é igual no Brasil. Na maioria dos casos é até muito mais caro. Então, por conta disso, é importante o seguro viagem. Mas para além da importância, né? Muitos países pedem o seguro viagem de forma obrigatória. Então, você entra no meu país se você tiver um seguro viagem que cubra pelo menos tantos dólares ou tantos euros. Inclusive, na Europa tem ali o espaço Schengen e eles pedem pelo menos 30 mil euros, dólares, para que você entre lá. E vários outros países fazem esse mesmo tipo de pedido. Se você não tiver, já sabe, tem risco de ser deportado. Outros documentos importantes são os documentos para imigração. Você precisa de uma passagem de volta, se você for turista. A menos que você tenha já uma cidadania daquele local, ou se você já tem um contrato de trabalho ou de estudo, que já está tudo certinho, já foi te orientado que você não precisa da passagem de volta, ah, não, venha que você precisa só da passagem de ida, porque você tem comprovante tal e comprovante tal, que você já tem um lugar para morar, que você já tem um emprego, que já está tudo certinho, beleza, passagem de ida não tem problema. Mas se você não está por dentro dessa burocracia, se você está indo como turista, você precisa da passagem de volta. E talvez você pergunte, ai Letícia, mas a passagem de volta, eu vou sair do Brasil e quero ir para Portugal. A passagem de volta tem que ser para o Brasil? Não, se tu pegar de Portugal, tu comprar um voo para a Austrália, tá tranquilo para Portugal. Você não tem nenhuma
questão, porque você está saindo de Portugal e eles estão vendo que tu está indo lá para outro continente. Então, se você quer fazer uma viagem ao mundo e ir para a Austrália para só depois voltar para o Brasil, beleza. Só que lembre-se, quando você pegar o seu voo para ir para a Austrália, claro, você já tem que ter o visto tudo certinho. Chegando na Austrália, na imigração, eles vão pedir como que você sai da Austrália. Então você já vai ter que ter a passagem para o próximo destino, seja o Brasil ou qualquer outro. Outra coisa importante é a comprovação financeira, basicamente comprovar se você tem dinheiro para se bancar no tempo que você estiver viajando. Então, o país, quando ele está te recebendo, ele quer saber se você tem dinheiro suficiente para ficar por aquele tempo que você falou que você vai ficar no país, se você consegue usar minimamente do país, que você consiga se manter. É isso que ele quer saber. Então, seja comprovar em dinheiro espécie ou com limite do banco, enfim, se eles te perguntarem, você precisa mostrar como você vai se manter. Não adianta chegar com R$ 0, porque senão as informações não vão bater e, de novo, o risco de voltar para o Brasil. Comprovante da estadia, também super importante. Se você vai ficar na casa de alguém, carta convite. Se não, é um voucher, seja do seu hotel, Airbnb, hostel, independente. Você precisa comprovar que você tem um lugar para ficar e eles precisam saber. É claro que esses últimos documentos que eu comentei, financeiro, de estadia, nem sempre eles vão pedir, tá? Mas às vezes eles vão, e se eles pedirem, você precisa ter. Algumas dicas práticas para você seria, por exemplo, pegar esses documentos e digitalizar, ter eles em PDF, colocar eles na nuvem para você ter esse documento contigo. E também, se você quiser tirar cópias, levar essas cópias também em algum outro lugar junto na sua mala, eu acho super importante. É claro que você precisa cuidar muito bem para você não perder os seus documentos, mas no caso de perder, roubar, enfim, você pelo menos fica mais fácil para você ir até o consulado do Brasil, enfim, no outro país para tentar resolver essa situação, se você já tiver ali fotos, né, do documento, mesmo que o original esteja extraviado. Sempre também confira antes o site da embaixada, né, do consulado, porque é sempre bom pesquisar ali a questão do site do Gov, com a ANAC também, eles sempre vão trazendo novas informações, porque do dia para a noite eles podem mudar, eles podem exigir uma vacina nova, um visto novo, podem mudar algumas coisas, então é importante você estar sempre bem informado. E por favor, evite erros muito comuns que acontecem todos os dias. Não deixe as coisas para a última hora. Não deixe para tomar aquela vacina para aquele país de última hora para verificar as informações. Não deixe o passaporte para a última hora, porque aí o seu passaporte venceu, aí você perdeu o voo. Ou, não deixe para comprar as coisas, sei lá, para ir para os Estados Unidos, estou dando um exemplo, que precisa do visto. Não, mas eu já tenho tempo até lá, eu vou fazer o visto até lá. E se o seu visto é negado? Aí chega um visto negado. Então, assim, é muito erro que acontece todos os dias que você consegue evitar, você consegue tomar precauções para evitar. Porque esses erros, o que acabam gerando, acontecendo? Alta perca de dinheiro. Basicamente, a maioria das passagens hoje em dia promocionais são tudo não reembolsável. E para você alterar para outra data, geralmente você vai ter que pagar a multa, que geralmente é alta, e mais a diferença de tarifa para essa próxima tarifa, que geralmente também é alta. Então, para você não ter prejuízo, você precisa sempre verificar cada detalhe com antecedência para dar tempo de fazer tudo. E aí, você já conferiu todos esses documentos para a sua próxima viagem? Se inscreve aqui no canal, porque eu sempre gosto de trazer dicas práticas que realmente vão salvar a tua viagem. Dê um joinha no vídeo se você gostou e ativa o sininho para receber os próximos vídeos.